É bem a cara de um filme do Guillermo del Toro, só que de fato para crianças. A mesma história que a gente já conheceu a vida inteira do Pinóquio, é quase a mesma coisa, é uma releitura. O Guillermo del Toro ele traz os elementos originais do Pinóquio, só que coloca perto da Segunda Guerra Mundial ali, fica um negócio bem diferenciado mesmo. É baseado no livro do mesmo nome, só que com outros elementos, afinal de contas, é quase 50 anos pra frente do que o livro originalmente foi escrito. Eu acho muito bonitinho todo esse conceito de ser em stop motion, ser fora das animações, não ser um live action, ser um stop motion mesmo, deixa ele mais fofinho, mais bonitinho. O personagem do Pinóquio é muito bonitinho, muito fofinho, só que assim, ele não deixa de ter elementos, alguns elementos reais e verdadeiros, assim, você sente o peso das ações dos personagens, sabe? Por exemplo, ele é muito mais focado na parte do Gepeto mesmo, porque o Gepeto ele não é só o cara que fez o boneco de madeira, ele é um personagem importante e essencial para esse filme, porque o Gepeto ele teve um filho, perdeu o filho, e após isso criou o Pinóquio. É um conceito muito da hora que foi bem feito, porque cria-se esse peso que precisa ser criado, mas continua sendo um filme infantil. Mostra toda a situação do Gepeto, como ele ficou abalado com tudo que aconteceu com o filho dele e por que ele foi naquela vontade de ter o Pinóquio, que é uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver no Gepeto, que o Gepeto aparece, some e depois volta só lá pro fim do filme. Esse aí é a versão da Disney, essa aqui é a versão do Del Toro. Del Toro, que é o diretor desse daqui, junto com o Mark Gustafson, eles dividem a direção do filme, mesmo o filme sendo escrito como um filme de Guillermo del Toro, porque eu acho que chama muito mais atenção. O Del Toro também dirigiu O Beco do Pesadelo, que tem crítica aqui no canal, vou deixar na descrição e nos cards. Também dirigiu O Círculo de Fogo, Hellboy, O Labirinto do Fauno. Ele tem essa visão muito artística de monstros e de criaturas e funciona muito bem na mão dele. Tudo que ele pega pra fazer nesse quesito funciona muito bem e fica ótimo. É a mesma história que a gente conhece? É muito parecida com o que a gente conhece, sim, só que é aquilo que eu falei, como ela está deslocada 50, 60 anos pra frente do tempo original do livro, tem outros elementos e tem o fato de ser o Del Toro fazendo, muda muita coisa, tem muita coisa de Segunda Guerra Mundial mesmo, pré-Segunda Guerra Mundial principalmente. O que aconteceu com o filho do Gepeto aconteceu pré-Primeira Guerra Mundial ou durante a Primeira Guerra Mundial. É todos esses elementos que faz ele ficar um pouco diferente do que o material original, o que pra mim não tem problema nenhum. Ele consegue ao mesmo tempo ser muito emocionante, aquele começo é extremamente emocionante, é uma porrada no estômago que precisa ser dada pra já estabelecer o tom do filme, mas ele também é muito engraçado em vários momentos, porque o Pinóquio é extremamente ingênuo, extremamente... ele não sabe o que está acontecendo no mundo, ele se deslumbra com tudo, é muito lindo, a gente vê a beleza através dos olhos do Pinóquio. Quem faz o Pinóquio é o Gregory Mann. Ele tá muito bem no filme, ele tá totalmente à vontade, é aquilo que eu falei, ele tá descobrindo o mundo, tudo ele se deslumbra, tudo ele acha muito bonito, sabe? Desde as coisas mais simples, olha uma janela, olha o fogo, olha que bonito, olha isso. É aquela pessoa tão good vibes, tão pra cima, tão alegre, esse é o Pinóquio. Quem faz o Gepeto é o David Bradley, que faz um Gepeto bem amargurado, bem triste, ele já tá desgostoso da vida por tudo que aconteceu com o filho dele. É uma mudança bem grande do primeiro ato do filme para o que acontece no futuro. Ele consegue mostrar esse Gepeto feliz e contente, muito parecido com o próprio Pinóquio no começo do filme, para depois do que acontece com o filho dele, ele ser um cara totalmente amargurado e ter desistido da vida e não sabe mais o porquê de existir na vida e tal. E aí nós temos o personagem do Grilo Falante, que quem faz é o Ian McGregor, que de fato
parece ser a consciência do Pinóquio, não só um personagem divertidinho. Ele é muito engraçado, ele é o grande alívio cômico do filme, porque o Geppetto deixa o filme mais sério, o Pinóquio deixa o filme mais brilhante e tal, mas o alívio cômico é o grilo falante, que é a consciência do Pinóquio, é o conselheiro do Geppetto, e tem toda essa junção de coisas que faz ele ficar muito importante pro filme, mas não deixa de ser um filme do Pinóquio, que esse sim que é o ponto central do filme. O Pinóquio, ele tem toda uma situação que vai além do filme, que mostra outros elementos que infelizmente eu não posso entrar em tantos detalhes aqui, porque isso sim já é um grande spoiler, mas tem alguns elementos mais lúdicos que acontecem no meio do filme que são extremamente importantes para você estabelecer algumas relações do Pinóquio com o pai, com o grilo, com outros elementos fantásticos que o Guillermo del Toro coloca nesse filme. Isso que eu estou só falando dos 3 personagens que são os principais. Fora todo um grande elenco que tem, que é aquilo que eu costumo falar aqui. Se eu ficar falando o nome de todo mundo, é meia hora de vídeo aqui tranquilamente. Como não pode deixar de ser um filme do Del Toro, existem alguns elementozinhos de terror, pouca coisa também, afinal de contas é um filme engraçado e infantil. Ele tem uma coisinha ou outra ali que flerta com os outros filmes dele, um pouco de terror ali, um pouco de um bicho esquisito que aparece num canto, mas o engraçado do Del Toro é que ele tem um apreço pelos filmes, ele tem um apreço pela arte cinematográfica de forma geral, e esse apreço ele é mostrado nesse filme aqui também, desde as coisas mais simples. Por exemplo, Pinóquio, a história original, é italiana, é de um autor italiano, então o filme se passa na Itália e tudo que está escrito em placas, em cartazes e tudo no filme está em italiano, porque faz sentido estar em italiano. Parece uma bobeira, mas tem muito diretor que passaria direto por cima disso e não se importaria. O Del Toro, ele tem esses apreços, esses pequenos detalhes que fazem ele ser um dos bons diretores de hoje em dia. Pinóquio, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima! Qual outro filme do Pinóquio você quer que eu faça crítica? Deixa aqui nos comentários.